Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Portugal 2 e Islândia 0. Portugal concluiu com o registro 100% vitorioso a participação na qualificação para o Europeu de 2024. Foi o primeiro pleno de vitórias da equipa nacional numa fase de apuramento, mas o segundo de Martínez, que já conseguira a mesma coisa pela Bélgica. Foi, além disso, a qualificação mais goleadora de sempre da seleção, com 36 golos, e a primeira série de 10 vitórias seguidas que obteve em mais de 100 anos de história. A chave de ouro foi colocada na recepção à Islândia, com uma exibição que não foi brilhante, mas deixou ver coisas boas e não permitiu nunca que ficassem sequer dúvidas acerca de quem ia levar os 3 pontos. Os portugueses jogaram quase sempre no meio-campo adversário, em especial na primeira parte, antes da Islândia ter resolvido subir no relevado o rígido 4-4-2 que tinha montado à frente da sua área e ter ido em busca de algum protagonismo. A seleção nacional perdeu então alguma da fluidez que mostrara durante o primeiro tempo, no qual só a insistência em buscar cruzamentos por alto, por uma área dominada por Hernansson e Ingasson, privou o público de ver mais golos. Ao intervalo, Portugal tinha 77% de posse de bola e 15 remates a 3, com 35 ações na área adversária. A equipa conseguia triangular bem, subindo os centrais em posse, o que libertava os laterais e lhes permitia interagir com os médios e os extremos. Os triângulos eram constantes. João Mário, Bruno Fernandes e Bernardo Silva de um lado, Cancelo, Otávio e João Félix do outro. Mas depois de entrarem na área, os nossos jogadores insistiam em cruzar ou em voltar atrás para remates de fora que não eram tão perigosos assim. Só por isso é que esses primeiros 15 remates não deram mais do que um índice de golos esperados de 0,9. E Portugal acabou com 2,0, rematando menos na segunda parte. E além de um chapéu de Otávio, que foi bater no poste da baliza de Valdimarsson, logo aos 7 minutos, não houve muitas ocasiões flagrantes para Portugal, até o momento em que, depois de receber do calcanhar de Bernardo Silva, Bruno Fernandes dominou de sola e meteu um tiro cruzado junto ao poste mais distante para o 1-0. A segunda parte trouxe uma Islândia mais atrevida, que subiu o bloco. E se isso podia indicar mais facilidades para a equipa nacional descobrir o espaço na profundidade, em momentos de transição ofensiva, a verdade é que o jogo se tornou então mais equilibrado. Na segunda parte, os islandeses duplicaram o seu total de remates, de 3 para 6, e triplicaram os enquadrados, de 1 para 3. Além disso, ainda meteram uma bola na barra por Traustason, já em período de descontos. Ainda que a bola tenha resvalado em Rafael Guerreiro e por isso mesmo tenha acertado na barra da baliza de Diogo Costa. Antes, mesmo com o jogo menos contínuo e fluido, Portugal chegara aos 2-0. Foi num remate de João Félix, que o guarda-redes islandês deixou escapar, que Cristiano Ronaldo não conseguiu recarregar, mas cujo espirro Ricardo Horta aproveitou para fazer golo numa baliza deserta. Foi o resultado mais justo para tudo aquilo que se viu em campo, mas toda a gente entendeu que as maiores dificuldades ainda estão para vir. Vamos então à fotografia tática para este Portugal e Islândia, para vos dizer que ambos os treinadores mudaram 6 nomes relativamente ao último jogo, ao jogo da última quinta-feira. Interessa-nos mais, como é natural, a seleção de Portugal, mas vou começar por vos dizer que a Islândia apareceu num 4-4-2 que apresentava como pontas de lança o número 15, Willumsen, e o número 11, Finn Bogason. Os dois estavam quase sempre bem destacados na frente e fica a dúvida se terá sido por isso que João Palhinha encaixou muitas vezes entre os centrais de Portugal ou por causa do facto de o jogo da Islândia ser um jogo muito direto, um jogo que abusava do futebol de ligação direta aos pontas de lança e por isso mesmo talvez a tal inclusão de Palhinha para fazer ali um terceiro homem e ganhar superioridade nesse tipo de confrontos. Mas depois a Islândia tinha 2 jogadores nas alas, o número 8 Sigurdsson e o número 9 Thorsteinsson, e eles foram alternando, ora estavam um à direita e o outro à esquerda, ora trocavam. 2 médios centro, que eram Johannesson e ainda Gudmundsson, eram eles quem tentava manter ali toda a equipa junta e depois uma linha de 4 atrás, com Viktor Paulsen a jogar sobre a direita, o número 3 Thor Arinsson sobre a esquerda e uma dupla de centrais corpulentos composta por Ingasson e Hermansson. Ora, este 4-4-2 geralmente jogou na primeira parte muito baixo, com as duas linhas muito próximas e juntas da área, pouca capacidade para sair,
Na segunda parte, a equipa da Islândia tentou ir pressionar um bocadinho mais a saída de bola de Portugal, não abdicou da estrutura, apesar das alterações que foi fazendo ao longo da partida, simplesmente fez subir o bloco e tentou jogar mais alto no campo, o que podia até proporcionar a um Portugal mais concentrado, mais ligado durante o segundo tempo, muito mais possibilidades de surpreender em transição ofensiva. Não foi isso que aconteceu. Mas olhemos para a equipa de Portugal, que é isso que nos interessa com certeza mais. Ora, Portugal fez também 6 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho por 2-0 no Liechtenstein na quinta-feira. Saíram, e aqui não vou sequer fazer as trocas porque são jogadores de posições completamente diferentes, porque Portugal voltou hoje ao seu 4-3-3 de matriz mais regular. Mas saíram do 11 José Sá, Diogo Jota, António Silva, Totti Gomes, Rubem Neves e Gonçalo Ramos para as entradas de Diogo Costa, e esta é a única troca que é absolutamente evidente, guarda-redes por guarda-redes, José Sá por Diogo Costa, as dos centrais também, António Silva e Totti Gomes por Rubem Dias e Gonçalo Inácio, mas depois também pode ser mais ou menos evidente a troca de Rubem Neves por Palhinha, mas já não o são tanto as entradas de João Mário e Otávio para os lugares de Diogo Jota e Gonçalo Ramos. De resto, continuaram a jogar João Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Ora, Portugal organizou-se, tal como já disse, num 4-3-3, a sua matriz habitual, como sempre com o lateral esquerdo a jogar dentro, a converter-se em segundo médio no momento de construção, vinha sempre dentro, neste caso João Cancelo, que era quem estava na posição. E a dúvida que sobrava era a de se perceber onde é que ia jogar João Félix. Se íamos ter João Félix mais dentro, para o lateral esquerdo jogar junto à linha, ou ao contrário, isto é, o lateral esquerdo a fazer as suas diagonais para o espaço interior, jogando João Félix bem aberto junto à linha do lado esquerdo. Foi esta última a situação que se verificou com mais frequência. Portugal tinha geralmente um lateral aberto, João Mário a jogar pela direita, e um lateral que procurava os movimentos interiores com e sem bola, que era João Cancelo a partir da esquerda. Depois, como João Palhinha baixava muito para o espaço entre os centrais, não só em momento defensivo, quando os islandeses metiam as tais bolas longas para aquela zona, como também em momento de início da organização. Era ele quem baixava para ajudar nesse início da organização, mas fazia-o de maneira diferente daquilo que tinha feito, por exemplo, na Islândia. Porquê? Porque na Islândia, geralmente, o que acontecia era que havia na Eslováquia, havia 2 centrais e depois havia Palhinha à frente. Desta vez foi um bocado mais ao contrário. O Palhinha baixava e eram os 2 centrais que se projetavam mais um bocadinho, aproveitando assim a capacidade de construção, quer de Rubem Dias, quer de Gonçalo Inácio, que geralmente invadiam muito o meio-campo adversário e iam aparecer Rubem Dias na meia-direita e Gonçalo Inácio na meia-esquerda. Depois, aquilo que acontecia era que à frente havia 2 médios, Bruno Fernandes a jogar mais sobre o lado direito, Otávio mais sobre o lado esquerdo, mas eles trocavam muito de posição também, e 2 extremos, Bernardo Silva à direita, João Félix à esquerda, com Cristiano Ronaldo na posição de ponta de lança. Aquilo que se viu foi Cristiano Ronaldo a fugir muito dessa zona também. Esta era uma questão que já não acontecia há algum tempo na Seleção Nacional. Cristiano parecia mais adaptado à posição de ponta de lança, mais posicional. Hoje saiu muito da zona, o que poderia fazer pronunciar que era preciso haver a devida compensação, sobretudo de João Félix. Mas a verdade é que João Félix estava também geralmente muito aberto na esquerda e às vezes os dois colidiam naquele corredor e havia falta de capacidade da equipa para preencher a zona central da área, para onde a equipa ainda por cima insistia em cruzar. Ora, substituições. Começou a mexer Roberto Martínez pela primeira vez ao minuto 61, quando trocou Bernardo Silva por Ricardo Horta. Ricardo Horta foi jogar mais uma vez para o corredor direito. Ao mesmo minuto trocou ainda João Mário por Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro deveria vir com prescrição para jogar 30 minutos. Rafael Guerreiro foi jogar para o lado esquerdo, fazendo os mesmos movimentos que fazia Cancelo, movimentos interiores. Cancelo passou então para o corredor direito. Ora, mais à frente ainda houve
a troca de Otávio por Vitinha, e também aqui não houve grandes alterações em termos táticos, porque Vitinha foi fazer aquilo que fazia antes a Otávio, e, por fim, ainda as trocas de João Félix por Bruma, sendo que Bruma foi colocar-se, tal como João Félix, do lado esquerdo, e isto aqui sim foi uma novidade, quando sai João Cancelo para entrar João Neves. E então podemos ver uma linha de 4 defesas atrás, em que Rúben Dias era uma espécie de lateral direito. A defesa passou a organizar-se com o Rúben Dias à direita, depois Palhinha, Gonçalo Inácio e Rafael Guerreiro. Em momento de construção ficavam Rúben Dias, Palhinha e Gonçalo Inácio na mesma, mas em momento defensivo Rúben Dias era claramente lateral direito, com João Neves a assumir a posição, juntamente com Vitinha, à frente deste quarteto defensivo. Foi, portanto, uma partida em que Portugal voltou à sua matriz tática, mas não deixou ainda assim Martínez introduzir aqui algumas nuances. Não houve nenhuma exibição de encher o olho na equipa de Portugal, mas ainda assim houve alguns jogadores que acabaram por deixar o campo com a plena satisfação do dever cumprido e até de algum destaque. Se olharmos para o contributo da equipe, dos jogadores da equipa nacional, houve um excelente João Félix no início da partida, quando jogou mais aberto na esquerda, a mostrar que pode muito bem ser extremo, afinal de contas, não tanto num jogo como foi o jogo de quinta-feira contra o Liechtenstein, mas hoje conseguiu meter algumas iniciativas individuais e causar desequilíbrios a partir do corredor esquerdo. Mais seguro do outro lado, Bernardo Silva, mas ainda assim raramente perdendo a posse e entregando quase sempre em boas condições para finalização. Bem os dois médios, Bruno Fernandes e Otávio, tanto um como o outro, combativos e capazes também de colocar os laterais ou os extremos em posições de colocar a bola em zonas de finalização para dentro da área, tal como estiveram bem a construir, sobretudo, porque destruir não precisaram de o fazer muitas vezes, os dois centrais, Gonçalo Inácio e Rúben Dias. João Cancelo tem características extraordinárias para a posição, mas de lateral, mas nem sempre decidiu bem. Investiu muitas vezes em iniciativas individuais, quando se impunha muito mais um jogo mais coletivo. Diogo Costa foi seguro, defendeu sempre bem aquilo que tinha para defender. João Mário não acusou a estreia a titular, tal como também não estiveram mal João Palhinha ou até o próprio Cristiano Ronaldo, embora este tenha feito a exibição mais fraca dos últimos tempos na seleção nacional, tal como já disse, a sair sempre muito de zonas de finalização, a ir à procura do jogo, e isso não o favoreceu nem a ele, nem à equipa. Bem como não o favoreceu muito o facto de a equipa o procurar de forma até quase obsessiva, como já não acontecia há muito tempo, mas o próprio selecionador nacional terá dado um mote quando disse que era importante para a equipa que Cristiano pudesse ser o melhor marcador desta fase de qualificação do Campeonato da Europa. Sucede que Lukaku já tinha feito 4 golos contra o Azerbaijão à tarde e Cristiano teria pelo menos que igualar essa marca para o conseguir. Ainda assim, o melhor jogador de todos os que estiveram em campo por Portugal hoje acabou por ser Bruno Fernandes. Ele foi quase sempre fundamental nesta qualificação e fechou no último jogo a qualificação com chave de ouro, com um belíssimo golo, com vários passos para finalização e quase sempre carregando a equipa para o ataque com posses prolongadas e com a capacidade para queimar linhas com a bola nos pés. Foi boa a arbitragem do grego Anastasios Papapetro. Não teve sequer lances polémicos para ter de decidir. A exceção terá sido um remate de Bernardo Silva ao minuto 22, em que a bola ainda tabelou no central islandês Hjörtur Hermansson, mas este tinha os braços atrás das costas e não creio até sequer que a bola lhe tenha batido no braço. Acho que foi mais na zona do abdômen. Portanto, não havia motivo para grande penalidade. De resto, houve algumas situações de aparente fora do jogo que ele possa ter eventualmente deixado de passar, mas como os lances acabaram por não ser finalizados da melhor maneira, isso acabou por não motivar sequer a intervenção do VAR, que era o também grego, com o sugestivo nome Andreas Gamaris, que não é nome de árbitro, diga-se de passagem, não precisou sequer de intervir, tal como não podia intervir naquele que me parece ter sido o único erro, com alguma repercussão no jogo, que foi a não mostragem de um cartão amarelo a Otávio, quando este pisou um adversário de forma inadvertida, é certo, mas perigosa,
duvidosa. Não era lance para vermelho, portanto não havia no protocolo do VAR nenhuma razão para que este pudesse vir a intervir. Teria sido lance para cartão amarelo. Mas acabou por ser boa, então, a arbitragem de Anastásios Papapetro, que teve ainda por cima a preocupação de deixar quase sempre jogar, em vez de apitar ao mínimo contacto, e com isso o jogo também ganhou alguma fluidez. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.